Trazer a mensagem para nós. Que Deus te abençoe e te use nesse momento. Amém. Obrigado, Breno. Boa noite a todos. Chico. Som, agora tá bom. Esse hino, Santo, Santo, Santo. Ao entrar na igreja de 27º dia pela primeira vez, lá no Bosque, e foi o primeiro hino que eu vi quando eu entrei na igreja de 27º dia. Esse hino me causou um arrepio, porque eu senti a santidade de Deus. Né? Deus, ele libertou o seu povo do Egito, certo? Ao libertar esse povo do Egito, Deus chega para Moisés e fala para Moisés: far-me-ei um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Só que tinha um problema. E agora, como Deus habitar no meio de um povo pecador? Cheio de tradições, costumes pagãos, porque esse povo vivia no Egito aproximadamente 400 anos ali de escravidão. E tinha todo tipo de divindade, né? Para cada tipo de coisa tinha um Deus diferente, né? Deus da fertilidade, Deus da água, Deus do rio, Deus do sol, Deus da lua, Deus da noite. Imagine uma nação vivendo no meio de um império pagão, né? Desejo uma boa noite a você que está aí acompanhando, né? Esse é um assunto de extrema importância. Todos que leem a Bíblia, ele lê lá Gênesis, Êxodo, aí chega em Levíticos, ele acha um livro chato. Porque Levítico vai falar de sacrifício de animais, de oferta de manjares, ofertas pacíficas. E é um assunto que não chama muita atenção, porque nós não estamos acostumados em relação a sacrifícios e ofertas. Né? Então Deus, para habitar no meio desse povo pecador, Deus precisava ensinar alguns princípios de santidade e adoração a um Deus santo. O nosso assunto de hoje vai falar sobre o livro de Levíticos. É um livro que muitos não dão importância. E ao você ler com um pouco de atenção, né, ali é um chamado de Deus para a santidade. Conhecer um Deus santo. Está projetado aqui, né? Chamados à santidade. Então Deus chama um povo do meio do império pagão, né, para ser uma nação santa. Tá? Deixa aqui, fica mais fácil. Levítico trata principalmente do sacerdócio e dos serviços do santuário. O livro não contém todas as instruções de Deus a Israel. Sobre esse assunto, outros temas importantes se encontram em Números. No entanto, os princípios básicos de adoração são apresentados em Levíticos, os que tornam o livro relevante e digno de um estudo especial. Então, vocês que estão aqui ouvindo hoje esse tema é um tema fresquinho, estava começando a preparar, recebi a ligação do Breno. Prega lá no Boa Vista domingo, falei, vou ter que apressar aqui e nem entrei em livro inteiro com detalhes mais profundos, né? Então, falei, então vai ter que ser esse tema aqui mesmo. Então, peguei aqui uma introdução para a gente dar início a ele. Então, você, da próxima vez que começar a ler o livro de Levítico, dá uma atenção especial. E você também, ouvinte. Tá? Bom, sacrifícios e animais eram conhecidos praticamente desde a queda no Éden, mas nas ordenanças de Levítico há uma revelação mais clara de como todos os sacrifícios apontavam para um Salvador. Todos os sacrifícios que eram realizados ali no santuário apontavam para Cristo. Tá? Os serviços do santuário são claramente simbólico e temporário, pois não há uma relação efetiva entre o sangue de touros e bodes e o perdão dos pecados. O sacrifício era típico e tinha pouca virtude em si mesmo. Porém, eles pronunciam as boas coisas que viriam e, desse modo, serviam a um propósito vital. Deixa eu projetar aqui o. Cadê o. Para que lado, João? Ah, já foi. Perdão. Vamos voltar. Né?
Levítico fala do sacerdócio, do serviço do santuário. Você vê ali que está ali um santuário, né? Ali onde que todos os rituais e sacrifícios eram realizados e tinha ali uma certas exigências de Deus, né? Que cobrava ali do sacerdote, do sumo sacerdote. E havia um dia especial que toda a nação, né? Tinha um momento ali específico. Nós vamos aprender algumas coisas com relação aqui. Talvez a maior lição de todas seja a de santidade. Ponto de fato. Esse é o grande tema com o qual cada capítulo se preocupa. Os sacerdotes deviam ser santos e viver uma vida acima de qualquer reprovação. Seu alimento deveria ser limpo. Até suas vestes teriam ser símbolo de santidade. O sacerdote devia ser perfeito e sem mancha. O próprio santuário era santo em si mesmo. Os utensílios eram santos. A porção de ofertas que cabia ao sacerdote era santo, até mesmo o solo sobre o qual, se o santuário era sagrado, tipo de impureza deveria estar ali. Né? Veja bem, até mesmo o solo sobre o qual, se o santuário era sagrado, tipo de impureza deveria estar ali. Né? Bom, aqui em Êxodo 39:30, né? Diz assim: fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito, como de gravura, do selo, santidade ao Senhor. Né? Tudo e todos ligados ao santuário deveriam ser minuciosamente limpos, fisicamente símbolo da pureza espiritual de Deus. Exige a recorrente ordem de Deus, era: serei santo porque eu sou santo. Né? Em Levíticos 11, não sei se 11, 44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. E não vos contaminarei com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santo, porque eu sou santo. Né? Ainda não está. Em Levíticos também 19, verso 2 e 20, verso 7 e 26, né? Fala aqui dessa santidade de Deus. Tá. Símbolo da santidade era também uma lâmina de ouro puro da coroa sagrada que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse. Seria atada a mitra. A mitra era tipo um chapéu, vamos dizer chapéu, né? Talvez touca não seria, mas tipo um chapéu. E era usada pelo sacerdote, sobre a qual havia a inscrição, a maneira da gravura do sinete, né? Santidade ao Senhor. Êxodo 39, verso 30. Deixa eu ver se é o próximo aqui. Não, não é. Mais para frente. Então, o que quer dizer, o que significa o selo, o sinete, né? Por exemplo, um selo, o que representa um selo? Representa, por exemplo, a Ana está com a garrafa de água ali. Que nome que está escrito aí? Lindóia? Delfonte. Representa que tem uma empresa que carrega esse nome, Delfonte. Né? Então, pode falar, Josa. Uma marca, muito bem, é um selo, né? É um selo, né? A quem pertence. Então, quando fala o meu povo santo, pertencia a Deus, né? Era propriedade de Deus, pertence ao Deus Criador. Então, do qual foi dito, podemos concluir que Levítico contém não somente as minuciosas disposições para o sacrifício físico, usando animais, mas também todas as regras do sacrifício moral. Isso porque o pedido para que o homem santifique sua alma lhe exige o quê? Que observa uma vida moral exatamente conforme a vontade de Deus. E ele pede oferenda de algo interior, do próprio coração. Vocês entendem por que Deus tinha aqueles rituais ali, né? As oferendas que eram feitas.
Lembra que Deus tirou o povo de um império pagão, né? E agora Deus tinha que educar para representar quem? O Deus criador do universo, o Deus santo. Tá? Não muito o que diz, uma vez que se trata de um conjunto de leis em que o legislador busca tão somente expressar-se precisamente com clareza, sem preocupações estética. Né? Devemos lembrar que quando organizou o seu código de lei mosaica, né? Estava saindo do Egito com o povo que havia sido escravizado por cerca de 400 anos. Tudo era rudimentar e o povo precisava organizar-se e conquistar sua identidade. Porque na escravidão, o que você tem de direito? Nada. Nem a casa que você dorme não tinha de direito. O povo precisava então conquistar ali sua santidade, sua entidade. Tá? Como povo eleito e estabelecer regras rígidas, o que os diferenciasse dos cananeus e dos seus cultos, vocabulário, sacrifício. Né? Tem o livro As Palavras Sacerdote, Sacrifício, Sangue, Oferta, ocorre com muita frequência traduzido para santidade. Santo aparece mais do que de 150 vezes no livro de Levíticos, a palavra santo. Observe também a repetida ordem, já é citada: serei santo porque eu sou santo. Levítico 11, 44 e 45. Levíticos 20, versos 7 e 26 diz: ser-me-ei santo porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vós dos povos para serdes santos. Deus separa então aquela nação para ser um povo santo. A primeira sugestão de sacrifício na Bíblia encontra-se em Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Né? Aqui a primeira referência de sacrifício na Bíblia que a gente vê foi lá no comecinho, quando o casal caiu em pecado. Deus então tomou providências e vestiu, né? Porque eles estavam nus. O Senhor Deus fez roupas de pele com eles, vestiu Adão e sua mulher. O texto relata que o Senhor providenciou o quê? Mantas, né? Roupa de pele, túnicas ou até vestimenta para cobrir. Primeiro exemplo explícito de sacrifício está registrado em Gênesis capítulo 4, verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, cria do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel a sua oferta. Lembra ali do episódio? Os dois ofereceram ali as suas ofertas e Deus se agradou da oferta de Abel. Tá? Em segunda narrativa, diz que Caim trouxe ao Senhor o fruto de seu plantio e foi surpreendido por Abel, seu irmão, mais novo, que trouxe ao Senhor a gordura das primícias de seu rebanho. Isto é um sacrifício. Esse sacrifício despertou a atenção do Senhor porque se alegrou com Abel e com sua oferta. Isso não quer dizer que Deus não preferiu um sacrifício do outro por preferência por pessoas. Houve o sacrifício de animais e o outro de vegetais. Basicamente, ambos são sacrifícios. O que diferenciou um do outro foi o quê? O sacrifício de Abel foi o sangue que foi derramado. Em função do reconhecimento dos seus pecados e em reconhecimento de seus pecados, Caim simplesmente deu a Deus a sua oferta, não levando em conta o cuidado de Deus com a redenção do homem e a necessidade do reconhecimento de sua própria falta. A linguagem das cerimônias, né? Aqui a gente vai ver a linguagem de cerimônias. As 5 palavras intimamente ligadas entre si, elas possuem definição significativa e distinta. Oferta. Primeiro, oferta, depois sacrifício, holocausto, libação e gorduras. Tá? Oferta. A palavra oferta é usada para expressar a entrega, doação do animal a ser sacrificado ou manjar. Tá? A substância alimentícia, por exemplo, tem episódio ali que a gente lembra em Daniel, né, que ele fala assim, a oferta de adoração, né, a substância alimentícia, o objeto da oferta, as ofertas assumiam entre si características distintas. Oferta de adoração, oferta de ações de graças, oferta de expiação de pecado e ofertas pacíficas. Ofertas de aroma agradáveis, né, e ofertas sem aroma agradável.
O livro de Levítico vai falar muito sobre sacrifício, ofertas e oferta de manjares, depois fala oferta pela culpa do príncipe, oferta pelo o sacrifício pelo sacerdote, depois da nação inteira. São várias, né? Por isso que é um livro assim que às vezes a gente não dá muita importância, tá? Bom, a representação espiritual embutida nesses rituais era que o ato de representar uma oferta implicava o desejo de adorar ou render graças a Deus, ou mesmo o reconhecimento do erro, culpa cometido. Não havia oferta de sacrifício sem reconhecimento da falta cometida, né? Primeiro, para você ofertar, você tem que reconhecer que você tinha alguma falta. E depois da sua oferta, aí é que você fazia o sacrifício. Dá para entender até aqui? É. Reparem. Não, aqui, ó. O sacrifício é o ato ou efeito de sacrificar o animal. O próprio ato de sacrificar, oferta, em outras palavras, diz que se quem oferta é sacrificada, em algumas citações da Bíblia, a sua oferta são queimadas. Repare que uma ordem primeiro se oferece, depois se sacrifica. Havia ocasiões em que o termo sacrifício pode significar abstinência de alimento, né? Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática. Aqui Daniel, lembra Daniel no capítulo 10, ali nas suas orações, que ele ficou ali, né? É um sacrifício. Quando você, por exemplo, faz uma aliança ou um acordo com Deus, você jejum ali, você determina o seu tempo, né? O seu prazo que você consegue fazer ali uma abstinência de alimento, né? De aromas agradáveis ou essências aromáticas também, tá? Então isso também é um sacrifício, pode simbolizar um sacrifício, certo? Holocausto. O holocausto consiste em um tipo de sacrifício, tá? O que é oferta animal ou substância alimentícia era consumida completamente pelo fogo no altar, salvo o couro, né? Todo o sacrifício era queimado no altar, mas o couro não. O couro era removido e era dado ali para o sacerdote para ele fazer o bem que ele bem quisesse, tá? No caso do holocausto privativo, que pertencia ao sacerdote, esse sacrifício vinha acompanhado de uma oblação, a michat, de farinha misturada com azeite, a de uma libação de vinho, Nesser, né? É comum encontrarmos passagens na Bíblia dizendo que Deus cheirou o aroma suave ou a sua fumaça subiu às narinas de Deus. Nesse sentido, significa subir a fumaça do sacrifício. Holocausto significa subir, né? Porque é aquele aroma agradável. Não é que Deus cheira aquilo, é no sentido figurado do ser humano, né? Porque nós é que temos esses paladares, né? Sentimos ali um dos sentidos, 7 sentidos, né? Que chama 7 ou 5, não sei, né? É sentir o cheiro, o aroma, tá? Nesse sentido, significa subir, né? Do sacrifício subir as narinas de Deus, quando a expressiva fidelidade é sinceridade e ele a recebia, tá? Holocausto exige o quê? Um animal, novilho, né? Ou carneiro ou bode. Macho sem defeito, podia ser substituído por pombos, rolas ou boa farinha de trigo. Veja, naquela cultura era o alimento que as pessoas tinham, né? Farinha de trigo, né? A farinha, quando se relata que era trigo, talvez não dava tempo eles plantar a mandioca para poder depois moer e fazer a farinha, porque né, ele acampava num determinado lugar, determinado tempo tinha que levantar suas tendas, né? Desmontava ali o santuário e partiu novamente, porque o povo estava saindo em conquista até Canaã. É tanto que durou 40 anos e toda aquela nação, né? Só pena, exceto 2 que alcançaram a terra prometida. Então vocês entendem nesse aspecto, quando fala de farinha, de manjar, né? Era isso aí. Por exemplo, qual sacrifício era realizado para expressar dedicação integral a Deus? Por parte daqueles que oferecia em Gênesis, temos algumas pessoas como ofertante. Lá em Gênesis a gente vê aqui, ó, capítulo 4, 3 e 4, fala lá do sacrifício de Abel e Caim, e depois de Noé, né? E na sequência Abraão, ali a história de Abraão com seu filho Isaque, né? Deus pede ali seu filho em sacrifício, e ele obedeceu
e foi, né? São esses 3 primeiros exemplos de sacrifício ali, com exceção do primeiro que o próprio Deus sacrificou um animal e fez veste para Adão e Eva, tá? Bom, no dia do sábado, ofereceis 2 cordeiros de um ano perfeito, juntamente com 2 quilos de flor de farinha. Veja, Deus vai dando os detalhes, como que era para ser feito o sacrifício, misturado com o melhor azeite. Como oferta de cereais, também uma oferta de libação, que é o vinho derramado. Bom, quando fala de vinho, o suco de uva, tá? Sem fermento. O holocausto do sábado, a oferta completamente queimada, deverá ocorrer todos os sábados, além do holocausto diário e da oferta derramada. Veja, esses sacrifícios eram feitos diariamente, tá? No santuário. Imagine ali, vamos calcular ali mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que saíram do Egito. A Bíblia fala 600 homens, mas se você for contar mulheres e as crianças, ultrapassa esse número aí. Né? Então, era tipo uma cidade, quando o povo acampava em volta do santuário, era uma cidade. Né? Tanta gente que era. Bom, então o holocausto era feito todos os dias. Alguém cometesse um erro, né? Então ele ia até o santuário, levava um animal lá, de acordo com as condições que ele tinha. Era aceito pombo, rola, se não tivesse esse tipo de animais, era farinha, né? Um punhado de farinha, assim Deus aceitava, porque a pessoa estava se doando e reconhecendo que ele era um pecador. Bom, no primeiro dia de cada mês ofereceis um holocausto a Yahvé, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos perfeitos. Todo primeiro dia do mês era essa quantidade de ofertas de holocausto que era feito. E em outras ocasiões, ofereceis ao Senhor sacrifício queimado em holocausto, 2 novilhos, um carneiro e 7 carneirinhos de um ano, todos impecáveis sem defeito. Tá? Sua oblação em flor de farinha amassada com o melhor azeite de oliva será de 3 quilos por touro novo e de 2 quilos por carneiro. Então veja, o boi também era oferecido, o novilho, né? Não era um boi criado, mas um novilho era aceito também, né? E cordeirinhos. E de 1 quilo para cada um dos 7 carneirinhos. Tá? Trareis também um bode expiatório em sacrifício pelos pecados para cumprir o rito de expiação por todos vós. Fareis isso além do sacrifício que completamente queimado todas as manhãs. Todas as manhãs havia esse sacrifício. Percebe-se que todas as manhãs, a gente, quando levantamos, qual é a nossa primeira atitude? Colocar o joelho no chão e agradecer a Deus por ter despertado para você enfrentar o dia. Isso é um sacrifício. Tá? É uma escolha, uma decisão. No dia da expiação, Levítico 16, verso 11 e 6. Dá para projetar aí, João? Por gentileza, que não está aqui. Olha aqui, ó. No dia da expiação, Levítico 11, verso 16. Arão fará chegar o novilho da sua oferta. Não, você está certo. É capítulo 16, verso 11 e 16. Verso 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Percebe-se aqui que Arão era o sumo sacerdote. Né? Esse era uma vez por ano. Ele fazia ali a sua oferta, né? Pelo pecado dele e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. E o verso 16, ó, pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e trará para dentro do véu. Tá? Aí aqui, ó, 2 sacrifícios eram feitos pelo sacerdote e um outro era feito pelo povo. Lá em Levítico 23, 16, João. Até o dia em que vem depois do 7º sábado, contém 50 dias. Então representa 23, 16? Bom, pode deixar ainda. Né? Contém 50 dias, então apresenta nova oferta de cereais ao Senhor. Aqui tinha um período de 50 dias, dá para lembrar de algo aqui, né? Mas mais para o final a gente vai comentar. Tá?
Bom, contarás 50 dias até o dia seguinte, do sétimo, Shabat, sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, oferta de cereais. Percebe-se que tinha aqui cereais também, né? Aqui, ó. A partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxeram o feixe da oferta novida, deverão ser semanas inteiras, tá? Eu falei desse assunto num estudo anterior, né, que eu falei aqui. Bom, também havia a festa das trombetas, aqui no verso 23, no projeto aí 23 a 25. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, diz o Senhor, no primeiro dia do mês, do sétimo mês, vocês terão um descanso solene memorial com toques de trombeta, santa convocação. Nesse dia não fará nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Tá? Bom, não fareis nenhuma obra civil, né? O pessoal tinha que, era um dia especial de adoração, né? Levar-se uma oferta ali ao Senhor. Era um dia de entrega. Não fareis nenhuma obra civil, apresentareis a oferta queimada. Aí a ver. Libação. A primeira menção feita de uma libação se encontra em Gênesis capítulo 35, 14. O que é libação? Vocês sabem, por acaso? Alguém sabe o que é libação? Olha aí, projeta aí, João. Gênesis 35, 14. Vocês lembram de Jacó? Quando ele saiu lá da sua tarefa, né? Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, derramou uma libação e azeite sobre ela. Então libação, quando é algo derramado, né? Ali ele fez um memorial com pedras e derramou azeite sobre a pedra. Essa passagem conta com a história de Jacó em sua peregrinação, momento em que ele edificou um altar em Betel, me ofereceu uma libação ao Senhor. A palavra libação literal significa beber, tragar, mas na Bíblia a palavra libação é usada para expressar derramamento ou ato de derramar algo sobre o altar. Geralmente derramava-se vinho sobre o altar, lá em Números 15, Números capítulo 15, 5 a 7. E de vinho para a libação, prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Então, o cordeiro, quando era oferecido em holocausto, derramava 1 litro de vinho, né? Ali, ó, para uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha misturada com 1,5 litro de azeite. Era então misturado, esse azeite era misturado na farinha, né, e era oferecido ali junto com o carneiro, certo? Então veja, para cada cordeiro era oferecido isso aqui, tá? Para cada carneiro preparava uma oferta de cereal, 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite. 1 litro de vinho como oferta derramada que oferecerás em aroma agradável ao Senhor. Pelo fato de ser derramado, nunca bebida, pode ser interpretada como um tipo de sacrifício de Cristo. Lá em Salmo 22, 14, a gente vai ver que no sacrifício de Cristo representa essas passagens que a gente está vendo em Números 15 e 16. Projeta Salmo 22, verso 14 aí, por gentileza. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Derreteu-se dentro de mim. Percebe-se Cristo como que ele estava na situação do sacrifício? Se esvaziou, né? Isaías 53, verso 12. Isaías 53, 12. 53, 12. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores e intercedeu.
Percebes então a simbologia de Levíticos apontando para o sacrifício de Cristo? Tudo apontava para ele, né? Em Salmo 22, verso 14, que acabamos de ler, né, que a sua alma se desconjuntaram, tá? Como água e derramei todos os meus ossos, estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Gorduras. Abel ofereceu ao Senhor o quê? Lá que nós vimos no início, a gordura. Em Gênesis 4, verso 4, certo? A lei mosaica estabeleceu ali que as gorduras dos animais sacrificados pertenciam ao Senhor. Toda a gordura queimada, toda a gordura pertencia ao Senhor. Tá? Ali em Levíticos 3,16, projeta aí, João. 3,16, Levítico 3,16. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como oferta de alimento, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Todo o sacrifício que eles faziam, eles poderiam comer toda aquele alimento, aquela carne do animal, só que a gordura não. Né? Porque a gordura, ela, quando você, por exemplo, quem gosta de churrasco, né? Eu não gosto de churrasco. Pouco não. Né? Mas aquela parte ali da capa do filé mignon, né? Picanha, que você põe o tempero, parece que o gosto da carne fica tudo ali na gordura. Né? E nós gostamos da gordura. E a Bíblia aconselha a não consumir gordura. Né? Porque causa problema no ser humano. Né? Sabe o que causa? Perda de memória. Por isso, e foi descoberto ali nas tumbas dos reis dos egípcios, quando fizeram ali a autópsia, as veias estavam tudo entupidas e constataram que era de gordura. Né? Por isso que muitos têm problemas de artéria por causa da gordura, circulação. Temos enfermeira aqui, colesterol alto e todo esse tipo de problema. Né? Era o queimada sobre o altar, a oferta ao Senhor. Aí, veja bem, eu acho que eu nem passei, né? Acabou. Bom, o afastamento, veja, quando o povo se assentou em Canaã, mediante o afastamento da maioria do povo para estabelecer as suas tribos, os clãs, longe do altar, essas disposições foram praticamente abolidas. A distância entre os novos territórios das tribos e o altar principalmente dificultavam a frequência, visita e o ajuntamento do povo para realizar a cerimônia. Sem isso, pouco a pouco perderam o que? A sensibilidade e o desejo constante de oferecer sacrifício. Isso está bem claro quando lemos o livro de Esdras. Se você ler o livro de Esdras no capítulo 2 Esdras, né, e Neemias, 2 Reis e 2 Crônicas, você vê a história como que o povo, aqueles reis pagãos que se afastaram de Deus, né, não ofereciam sacrifício, abandonaram a adoração a Deus. Tá? O afastamento está na corrupção dos hebreus, constantemente narrada pelos escritores bíblicos. Para que não abandonasse por completo, o que Deus faz então? O culto ao Senhor, eles foi recomendado guardar os preceitos e os mandamentos do Senhor para que fosse bem sucedido. Em Deuteronômio 11, né? Projeta, João, hein? Deuteronômio 11, 15 a 18. Olha aqui, ó. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam a outros deuses, e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, e a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponha estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarre-nas como sinal na mão, para que seja por frontal entre os olhos. Percebe que Deus
fala que ponha essas minhas palavras no seu coração. O que Deus estava dizendo? Esses meus conselhos, guarde no coração. Né? O que os judeus fizeram? O que o povo de Israel fez então? Quando eles estão no Muro das Lamentações, o que eles têm na testa? Eles têm um texto, um papelzinho, eles amarram no lenço e amarram na testa. Né? E aí eles pegaram isso aqui ao pé da letra, achando que carregando esse texto estava obedecendo as leis e os princípios de Deus. Tá? Contudo, fica atento e vós mesmos para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desviei para servir a outros deuses, prostrando vós em adoração perante eles. A ira de Iavé se acenderia terrivelmente contra vós, e ele fecharia os céus, não havia mais chuva, e a terra não forneceria o seu produto deste modo. Desaparecereis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concedeu. Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-as com sinal em vossas mãos e afixiai as vossas testas como memorando entre vossos filhos. Então os judeus tomaram isso aqui de conselho ao pé da letra. O que eles fizeram? Ataram na fronte, pensando que dessa forma ganharia os méritos de Deus. Vamos carregar aqui a lei de Deus escrita e ganhamos os méritos de Deus. Veja bem. E será como sinal da tua mão, um memorial entre Deus, entre os teus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na tua boca. Pois Yahvé te tirou da terra do Egito com braço forte. O que é santidade ao Senhor? O que acabamos de ver aqui? Deus falou que o povo deveria andar em sua presença e ser de santo. Havia uma diferença entre outras nações, porque o pessoal já veio de um império que já realizava esse tipo de sacrifício. Né? Veja que Deus ele usa aquilo que tem em suas mãos. O que nós temos? Vivemos hoje do quê? Hoje nós vivemos de dinheiro, vivemos de feijão, arroz, carne, bebidas assim, água, né? Outras bebidas que consumimos que não deveríamos, mas bebemos, exceto sem álcool, né? Então, aquilo que nós temos em nossas mãos é aquilo que Deus usa para que nós possamos se aproximar dele. Gratidão, reconhecimento que existe um Deus que provê tudo, porque tudo vem dele, nada é nosso. Né? Então, veja, santidade ao Senhor é andando em todos os seus caminhos, se escolhermos nos manter fiéis a Deus, nada pode nos afastar dele. Então, santidade ao Senhor, o que é? É andar nos caminhos de Deus. Somos pecadores, somos pecadores. Deus ele deseja habitar no coração, né, de cada um de vocês aqui, de todos aqueles que estão ouvindo a sua palavra nesta noite. Esse é o desejo de Deus e a minha oração também. É uma escolha.